E aí, bom dia, tudo bem com você? Firme e forte. Vamos falar um pouco hoje sobre felicidade. Felicidade é coisa que incomoda o mundo, viu? As pessoas te veem feliz, vê o seu estágio de vida. E o estágio de vida de cada pessoa ele só muda de acordo com a sua dedicação. É impossível você melhorar de vida se você não dedicar. Tem pessoas nesse momento agora que pediram coisas para Deus. Pediu para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus fazer alguma coisa pela vida dele. E assim, Deus sempre está aberto a fazer. Agora, Deus até te fala que abriu uma porta. E o que que acontece? Você fica parado, esperando as coisas acontecer, né? Se Deus abriu a porta, irmão, e você tem uma profissão, né? Você tem uma capacidade, começa a correr atrás. Vai encontrar a porta que está aberta, né? Porque se você ficar aí deitado na cama dormindo, esperando as coisas acontecer, elas não vão acontecer. Sabe qual que é o nosso problema? A gente confunde muito o que Deus fez com o que a gente tem que fazer, né? E o que Deus fez, você precisa aprender que Ele fez na obra da criação. Todas as coisas que Deus tinha para fazer, Ele fez, está tudo pronto, tá? Então se você se despertar neste momento com essa mensagem e começar a ter atitude, começar a ativar as coisas que você precisa fazer, você vai ver o quanto que vai mudar a realidade da sua vida. Então a sua felicidade, a felicidade da sua família, tá? A felicidade das pessoas que estão à sua volta, tá? A mudança que isso faz acontecer em uma nação depende de você, tá? Vai depender das suas atitudes, né? Da sua vontade de se levantar e começar a fazer mais. Então, felicidade, né? É uma palavra que ela aparece só uma vez na Bíblia. Sai para fazer caminhada hoje que se toma água, agora a garganta tá seca. E ela aparece só uma vez na Bíblia. E por incrível que pareça, ela vai aparecer lá no livro de Jó, né? Uma única vez a palavra felicidade aparece na Bíblia e está no livro de Jó. E a gente sabe que se a gente for olhar a história de Jó, ela vai parecer uma história que é muito triste, né? Então, ela parece uma história muito triste se a gente olhar essa história, né, com os nossos olhos humanos e não entender que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó foi para uma transformação, não só da vida dele, da família dele, mas de uma nação. Porque Deus prosperava aquele homem de forma sobrenatural na terra. E Jó, ele cumpria com os princípios acerca das coisas de Deus antes de existir a palavra de Deus. Jó, ele é contemporâneo de Abraão, né? Então eu creio que pessoas daquela região ali que era próximo chegaram ali até Jó e falaram para ele acerca de princípios, né, da palavra de Deus que ele começou a praticar. Porque o que Jó praticava era princípios. Se você observar Jó falando sobre seus filhos nas noitadas, em bebedeira e, né, praticando coisas que, como diz Jó, que se tivesse porventura, né, desagradado ao Senhor, Jó estaria oferecendo oferta pela vida deles. Então ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, 10 filhos. Então a Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada e oferecia sacrifício, oferecia holocausto pela vida dos filhos. Então imagine, Jó era um homem rico, né, que ele tinha muitas posses, tinha muitos bens, tinha muito gado. Então pela vida de cada um dos seus filhos, ele oferecia um animal, né? Então imagina, cada vez que aqueles filhos faziam festa e se reuniam, né, para confraternizar com bebedeira e Jó sabia que aquilo não estava no agrado de Deus, Jó oferecia sacrifício pela vida de cada um deles. Então, quando, né, sobreveio sobre a vida de Jó toda, toda aquela peleja, toda aquela dificuldade,
Olha o que Jó fez. Jó declarou que tudo que Deus tinha dado, Deus tinha levado, que tudo era de Deus. E essa é a dificuldade que a gente tem, às vezes, aí em relação a finanças, tá? Porque quando se fala de finanças, a gente entende que as coisas são nossas, mas tudo que existe na terra é de Deus, tá? Então, se você entender que você é um administrador de tudo que Deus te confiou, né, você vai ver o quanto mais coisas Ele vai te confiar. Porque quando você administra o que é de Deus, você tem mais cuidado com a sua vida, você tem mais cuidado com a sua família, você tem mais cuidado com o seu ministério, com a sua igreja, com a sua nação. Com todas as coisas vai mudar a realidade de todas as coisas à sua volta. Então assim, se você administra um dinheiro que é de Deus, você não vai colocar ele em qualquer coisa mais. Não vai. Tudo aquilo que desagrada a Deus, você vai sair fora daquilo, né? Então, em todas as coisas, em tudo que Jó passou, ele rendeu gratidão a Deus. Ele rendeu gratidão a Deus por tudo. E naquele momento ali ele confessou que tudo era de Deus. Então, a verdadeira sabedoria, ela está aí, né? A verdadeira felicidade, né, de uma família, ela tá aí, né? Um pai, né, que tem uma família que é imperfeita como todas as famílias da terra. A família de Jó não era perfeita, só que eles tinham um pai que pagava preço pela vida deles, né? E eu sei que aquele pai, com certeza ele tentava passar aqueles ensinamentos para os filhos, mas ele também cumpria com todos aqueles princípios que ele aqueles princípios que ele aprendeu, né, acerca de uma vida com Deus. E se você ler o livro de Jó até o final, lá no final ele vai falar dessa forma: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então, se você quer ter medo, tenha medo de coisas boas. Saiba que o medo, ele atrai coisas ruins para a sua vida. Então, quer ter medo? Tenha medo de coisas boas, tá? Porque a gente fica em uma preocupação, né, de necessidade de aprovação, de o que as pessoas vão falar da gente. E a gente precisa entender uma coisa: para quem está na presença de Deus, eu fico vendo o quanto hoje é mais difícil do que antigamente, né? Antes de eu me converter, eu passava perto das igrejas e assim, eu tinha repúdio, eu odiava aquele barulho que o pessoal estava fazendo ali. E o meu posicionamento é que eu nunca ia entrar numa igreja daquela. E eu me perguntava, será que esse povo pensa que Deus é surdo? E eu falava um monte de coisa, entendeu? E aconteceu que as coisas foram mudando, as coisas foram acontecendo. E hoje eu estou na igreja. E hoje quem está na igreja, qual que é a dificuldade? Você pode ser duas coisas, tá? Você pode ser uma pessoa que a população, a comunidade vai te considerar um burro, um bosta na presença de Deus, porque é dessa forma que eles consideram quem é pobre na presença de Deus. Entenda que pobreza na Bíblia está ligada à improdutividade. Quando você é improdutivo, aí as pessoas vão achar que você é um alienado, um ignorante, um burro. Vão te considerar um burro na presença de Deus. Esse aí só sabe ler Bíblia e não fazer mais nada da vida. Dessa forma. Se você prosperar, você é pastor ladrão. Não é? Se você tiver qualquer coisa, o povo vai falar que você está roubando a igreja. Então, se de toda forma o povo vai falar, por que você não prospera? Por que você não leva uma vida melhor, dá uma vida melhor para a sua família, dá uma vida melhor para a sua comunidade, para o seu ministério, tudo e todas as coisas à sua volta vão estar melhores. E de toda forma vão falar. De toda forma vão falar, tá? Aí você precisa aprender uma coisa, porque talvez você vai ver esse vídeo e vai falar assim: Fabiano, mas você disse que se eu não estou fazendo nada eu sou um bosta. Mas você precisa aprender uma coisa: até a bosta ela serve para alguma coisa, viu?
Talvez você ache que bosta não serve para nada, bosta é esterco, né? Então até as pessoas te considerando como um bosta, você serve para alguma coisa, viu? Bosta serve para esterco, né? Esterco é adubo. Adubo vai trazer alimento e vai alimentar a vida de outras pessoas. Então até as pessoas considerando que você é um nada, você precisa entender que você serve para alguma coisa. Então, esse é meu convite para você nesse dia. Seja feliz, tá? Cuide da sua saúde. Eu tô aqui neste momento aqui no Tagua Park fazendo caminhada. Porque cada dia mais eu preciso aprender que na presença de Deus nós somos corpo, alma e espírito. Então tem uma forma de cuidar do corpo, tem uma forma de cuidar da alma e tem uma forma de cuidar do espírito. Como que eu cuido do meu corpo? Eu cuido do meu corpo com atividade física, consumo de muita água. Esqueci de beber a água hoje. Chegar em casa, a primeira coisa que tem que fazer é beber água. Mas geralmente é a primeira coisa que eu faço quando acordo. Já bebo muita água. Hoje eu saí e passei batido, esqueci. Mas geralmente todos os dias já acordo e bebo muita água. E atividade física e alimentação, né? Alimentação saudável. Quando a gente tem mais condição financeira, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa comer as coisas tudo do mundo, né? Parece que as coisas tudo vão acabar em um dia, né? A Bíblia ela chama isso de glutonaria, né? O que é glutonaria? Glutonaria é eu deixar muitas das vezes de estar na presença de Deus para participar de banquetes, de festas e levar uma vida só regada a bebida e a comida, né? Então eu cuido do meu corpo, com atividade física e alimentação, né? Alimentação balanceada. Fabiano, e como que se cuida da alma? A gente cuida da alma pela transformação, pela renovação do nosso entendimento. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar: sede renovados, né, ou transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Então como que acontece isso? Isso só acontece pelo poder da palavra, viu? Nós somos seres que nascemos desprovidos de caráter. Então, para ser gerado o caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida, a gente precisa estar na presença de Deus, né? Você precisa aprender com Deus a cada dia, né? E estar na presença de Deus não significa você estar em uma igreja, viu? Significa você se relacionar com Ele da onde você estiver, né? No lugar que você estiver nesse momento, né? Você com o celular na mão, você tem acesso a tanta coisa, né, da parte de Deus. Você tem acesso à Bíblia online, você tem acesso a milhares de vídeos como esse, de pessoas se posicionando, né, para falar de Deus, para tentar ajudar pessoas a mudar a realidade das suas vidas. Então você tem acesso a ir se transformando, né, pelo caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fabiano, qual que é a forma de cuidar do Espírito? Qual a forma de cuidar do Espírito? A forma de cuidar do Espírito se chama oração, se chama relacionamento com o Criador. Da mesma forma, de qualquer lugar que você estiver neste momento, você pode se relacionar com o seu Criador, você pode começar a falar com Ele neste momento. Neste momento que eu estou aqui falando com você, eu me sinto falando com Deus também, tá? Compartilhando com você tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Expondo aqui, né, para você a minha vida, né? Você talvez não saiba, mas eu era uma pessoa que num dia de domingo desse, talvez eu não estaria nem acordado, estaria numa ressaca, teria bebido aí sexta, sábado, e hoje eu estaria com ressaca. Que dia que eu ia levantar para fazer caminhada, né? Então, esse ano, no mês de outubro, vai fazer 14 anos que Deus me libertou, e é uma bênção essa vida que você não depende mais dessa felicidade que é passageira, né? Dessa felicidade que você não se enche dela por completo. Então na presença de Deus é assim: quando você se enche por completo, você não tem mais falta de nada, nada. Você não tem mais falta de nada na vida. Então eu cuido do meu corpo com atividade,
né? Eu cuido do meu corpo com atividade e alimentação balanceada. Eu cuido da minha alma pela renovação do entendimento, né? Me relacionando a cada dia com a palavra, me relacionando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu cuido do meu espírito falando com Deus, né? A alma, você é transformado pela renovação da palavra. Quem é a palavra? Jesus, né? Jesus Cristo é a palavra, né? O apóstolo João, lá no início do livro lá de João, vai falar dessa forma, que ele, no princípio, ele era o verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio das coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então é Jesus, tá? Então quando você se relaciona com a palavra, né, você está se relacionando com o próprio Cristo. Então fica essa mensagem para você nessa manhã, tá? Eu desejo do fundo do meu coração que você seja muito feliz, que toda essa tristeza, né, que porventura tenha sobrevindo aí sobre a sua vida, se você tem olhado para as dificuldades, para os problemas, né, para a doença, para a morte, tudo aquilo que tem tentado trazer tristeza sobre a sua vida e impedido você de prosseguir, de avançar, né, de ter uma vida feliz na presença de Deus, que você venha pelas suas atitudes, né, mudar a realidade das coisas à sua volta, tá? Depende de você. Entenda, tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez, tá? E a gente vê muitas pessoas dizer assim, que a única certeza que tem na vida é a morte. Saiba de uma coisa, até para a morte, Jesus deu jeito, tá? Até para a morte Ele deu jeito. Ele veio na terra, Ele ressuscitou Lázaro para nos mostrar isso, Ele ressuscitou o filho ali da viúva ali de Naim, e quando ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo neste momento. Talvez você não tenha esse relacionamento ainda de falar com ele e entender que ele vive, mas é dessa forma. Ele vive, tá? Ele vive. E tudo isso, ele disse que era para que você tivesse vida, e vida em abundância, né? Então é o que eu desejo para a sua vida, é vida em abundância, é felicidade, tá? É desenvolvimento, né? Que você venha ter força para se libertar desses vícios, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te afasta de Deus, que não te permite você estar na presença dele, se alegrar na presença dele a cada dia, né? Que Deus venha repreender tudo isso da sua vida, que todas essas pessoas que estão próximas de você, que só te afastam da presença de Deus, que Deus venha afastar elas de você, para que você venha ter mais momentos com Deus. Isso aí, pessoal, estou aqui no Tagua Park. O pessoal está montando ali brinquedo ali para as crianças, outro pessoal ali praticando suas atividades físicas. O pessoal tá assim agora, monta as academias agora nos parques, né? E aí não precisa pagar aluguel. Estratégia, né? É isso aí, fica com Deus, tem um dia aí de muita felicidade, é o que eu desejo aí para você e para sua família.